Shir Hama'alot. O salmista ora por livramento. Shir Hama'alot é o cântico da ascensão, o cântico dos degraus, os cânticos de subidas. Shir Hama'alot são do Salmo 120 a Salmo 134, tem esse título. Salmo 120. Amém? Nós coloquemos. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Amém. Os irmãos podem assentar no lado dos seus filhos. Isso. Glórias a Deus. O salmista, ele inicia o seu salmo falando sobre os ataques que ele estava sendo vítima. Por isso que hoje o salmo ele fala sobre as línguas enganadoras, são línguas mentirosas, são calúnias, difamações, conforme eu anunciei no grupo na quinta-feira, né? O pastor colocou lá no grupo avisando que hoje seria sobre calúnias, não é isso? Mentiras, engano, glória a Deus. Então, ele inicia assim: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu. Livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Eu acho que todo mundo aqui já foi alvo de mentira, né? De palavras, de falsidade. Alguém diz alguma coisa que você não fez, fala algo que você não falou, cria uma situação desagradável à sua volta. Alguns passam a te olhar atravessado por causa daquilo que falaram e não por causa daquilo que você fez. Acho que na nossa história já deve ter acontecido vez ou outra, ou nos nossos tempos de colégio, ou mesmo no trabalho. Às vezes acontece isso. E é estranho, né? Doloroso a gente ver como é que o ser humano ele pode ser tão cruel. A gente coloca muita fé na humanidade e esquecemos que a humanidade ela está debaixo do pecado. Calvino chama esse estado da humanidade de depravação total. A pessoa está debaixo do pecado e ela é incapaz de fazer as coisas que agradam a Deus. Para isso ela precisa ser despertada pelo Espírito Santo. Então da humanidade caída nós devemos esperar tudo. Mesmo que sejam parentes, mesmo que sejam amigos. Porque aquele que está debaixo da égide do pecado vai agir de acordo com a sua natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa, ela é cruel. Às vezes a crueldade não vem numa faca que mata, um tiro que se dá. Às vezes a crueldade vem numa palavra que te destrói, que te joga no chão. E muitas das vezes as palavras elas machucam mais do que as facas. As palavras machucam mais do que um soco. Ela aniquila, derruba a pessoa e tira a sua vontade. Derruba no chão mesmo. Muitas pessoas têm seus problemas de depressão, que tem que passar por tratamento, são pessoas que passaram por essas situações, deixaram essa situação entrar dentro do seu coração e acabaram se deprimindo. Quanto mais próximo a pessoa, o caluniador, quanto mais próximo for, maior é o estrago que faz na nossa vida. Porque só pode nos atingir aquele que nós damos liberdade de nos atingir. Eu sempre falei isso desde lá da Souza Barros. Quando você gosta de alguém, você dá a essa pessoa o direito de te machucar como ninguém mais pode. É isso. Glória a Deus. Quanto mais você gosta de uma pessoa, mais direito você dá a ela de te ferir. Porque só ela pode. Aqueles que você não gosta do teu vizinho, que você pouco vê. Aquela pessoa que é teu desafeto há tantos anos, o que ele falar, pouco se faz. Mas quem você gosta, te machuca. Você pode não chorar na frente das pessoas, mas chora por dentro. Pode não gemer na frente dos outros, mas geme por dentro. E fica perguntando, por quê? O que eu fiz para isso acontecer? Glória a Deus. Esse é o problema que o salmista está passando aqui. Ele diz, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Na sua angústia, ele vai procurar o Senhor, porque, de acordo com como dizem os reformadores, a aflição, ela acende a nossa devoção.
Deus permite que a aflição venha para poder despertar o nosso coração, para poder buscarmos ao Senhor. Nós clamamos com mais fé e buscamos mais ao Senhor nas horas das tormentas. Quando está na bonança, você desfruta da presença de Deus no barco que vai vadiando pelo rio, vai boiando tranquilo. Mas quando o tempo fecha, você clama a misericórdia e o socorro do Senhor. Senhor, me salva, Senhor, me livra. Os irmãos vêm, quando a noite está calma e tranquila, você assiste um bom filme, depois você senta, conversa com a família, depois você vai dormir tranquilo. Às vezes esquece até de orar para dormir. Mas, se tiver um tiroteio na rua, que a bala está comendo solto na tua porta, você dobra o joelho e vai, Senhor, tem misericórdia. Senhor, dá livramento. Não é assim? Glória a Deus. Na hora a pessoa lembra, eu sou crente, peraí, eu sou crente, eu vou orar. Glória a Jesus. Então Deus permite às vezes as tormentas para despertar a nossa coragem, nos fazer crescer em fé. Salmo 50, verso 15. Deus prometeu que nos atenderia todas as vezes que nós nos clamássemos. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isto é uma promessa. É uma promessa que Deus está dando para o seu povo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele está prometendo. Sinal de que toda vez que você estiver nos seus tempos de aflição, você invocar o Senhor, clamar a Ele, Ele vai te ouvir porque Ele não pode mentir. E aqui nós fazemos a lectio orante, a lectio divina, né? Que eu já falei há algum tempo atrás que muitos não estavam ali. Lectio divino, lectio orante é o quê? É a leitura orante da palavra de Deus. Eu pego o texto da palavra de Deus e oro em cima desse texto da palavra de Deus. É aqui que você vê, no momento da tua aflição, necessidade, você pega esse versículo e você coloca diante do Senhor e você ora ao Senhor e apresenta esse versículo ao Senhor. Senhor, tu disseste aqui na tua palavra. E eu estou justamente nessa situação. E o Deus que não pode falhar, que não pode mentir, Ele vai te atender. Que os salmos são a oração do povo de Deus escrita. Os salmos eram o grande livro de cânticos do povo de Israel, mas também era o seu livro de orações, era o Sidur da época. O Sidur é um livro de orações que os judeus têm hoje em dia. Os salmos eram o Sidur da época, aqueles que davam os seus cânticos e as suas orações ao Senhor. Spurgeon, o grande reformador, o príncipe dos pregadores, ele diz assim: é de pouca utilidade apelar aos nossos semelhantes em matéria de difamação, pois quanto mais agitamos, mais espalhamos. Não adianta apelar para a honra dos caluniadores, pois eles não têm honra nenhuma. E as mais lamentáveis demandas por justiça apenas aumentarão a sua maldade e encorajarão eles a nos insultarem mais ainda. Então a gente não pode clamar aos homens. Nós só temos um socorro, e esse socorro é Deus. O salmista diz que Deus se lembrou da sua fidelidade. E o próprio salmista, ele olha para o passado, tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Deus tirou Israel do Egito. Deus livrou Israel na sua caminhada durante o deserto. Deus deu Canaã nas mãos de Israel. Livrou Israel na terra prometida. Deus deu tanto livramento de Israel, porque Ele não vai dar livramento para mim também, que sou Israel de Deus. Se Deus fez tanto assim pelo seu povo no passado, por que Ele não vai fazer por mim hoje, aqui no presente? Esse é o pensamento de Davi. Davi pensa dessa forma. Deus nunca rejeitou o seu povo. Deus nunca deixou de ouvir o seu povo, porque Ele vai deixar de me ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. É em cima disso que o salmista, ele constrói a sua oração, na lembrança de tudo aquilo que Deus fez no passado. Por isso a importância, e eu sei que às vezes o pastor fica muito repetitivo nisso, não é? Mas é por isso que a importância de ler a palavra de Deus. O crente tem que conhecer a Bíblia e ler a Bíblia. Você só vai saber aquilo que Deus fez no passado do seu povo, quando você lê as Sagradas Escrituras. Quanto mais você lê a palavra, mais aumenta a sua fé. Mais você percebe o valor da tua aliança diante de Deus. Mais você percebe o valor que você tem diante dos olhos de Deus. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos que não tem nada em nós agradável. No entanto, Deus nos escolheu. O Senhor nos buscou. Pelo sangue de Cristo, o Senhor nos purificou. Indignos que nós somos. Deus não vê em nós coisa boa. Deus vê em nós o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A redenção da nossa carne. A redenção do nosso sangue. Para tirar da ideia das pessoas, eu passei pelo sangue, muita gente pensa assim, eu passei pelo sangue de Cristo, eu sou bonzinho, sou limpo, sou perfeito, não sou igual fulano que está fazendo os erros dele, não sou igual ciclano que está no mundo, é igual o fariseu que vai orar no templo. Não sou igual esse publicano que está aqui do meu lado.
Tem muita gente assim, esquece que se olhar dentro de si mesmo, vai ver aquilo que diz lá em Isaías: as nossas justiças são como trapos de imundícia diante dele. Em nós não temos nada bom. É o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Como eu até falei na quinta-feira, tudo que nós fazemos é porque o Espírito Santo, ele opera em nós fazer. Querer e fazer. Nós somos simplesmente obedientes à vontade de Deus quando nós queremos, porque deixamos o Espírito Santo querer em nós. E quando nós fazemos, estamos fazendo porque o Espírito Santo em nós nos conduz a fazer. Nada vem de nós, para que o homem não se glorie, para que ele não se ache alguma coisa diante de Deus. Todos nós somos fracos, pecadores. Se Deus retirar a sua graça, todo mundo aqui cai. Ninguém permanece de pé. Se nós caminhamos pela graça de Deus. Caminhamos pela misericórdia de Deus. Nós somos movidos pela misericórdia de Deus, diz os nossos reformadores que nos precederam. Então, ele lembra o que Deus fez no passado, e é como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, eu fiz e eu vou continuar a fazer. Nada pode esgotar o amor doador de Deus. Pastor, mas às vezes em quando eu estou errando, eu erro feio. Exatamente, conforme eu falei para os irmãos uma vez, pega o livro de Juízes para Deus, você vai ficar revoltado com Israel. Não tem ninguém que não fique revoltado quando lê o livro de Juízes. Dá vontade de acabar com aquele povo todinho. E no entanto, Deus teve misericórdia. Toda pessoa que eu digo, leia a Bíblia de novo, quando chega no livro de Juízes, fala: pastor, eu li o livro de Juízes, meu Deus do céu, que povo! É todo mundo. Aí eu sei que leu mesmo, né? Porque quando chega em Juízes sempre faz o comentário. Não tem como não fazer o comentário. Que povo! Eu não sei como é que Deus teve tanta paciência com esse povo. Exato, Deus teve essa paciência tão grande com esse povo. Por isso que ele tem paciência comigo e contigo. Glória a Deus. Por isso que ele tem paciência conosco. O livro de Juízes parece que está escrito ali para poder dizer: olha, o amor de Deus é inesgotável. Parece que essa é a mensagem de Juízes. O amor de Deus é inesgotável. Nada pode esgotar o amor de Deus. O grande amor doador dele. Aí o salmista diz: livra minha alma dos lábios mentirosos. Não é, mas quando ele livra dos lábios mentirosos, não é somente nos livrar das mentiras, daquilo que falam da gente, mas daquilo que falam conosco também. Que às vezes nós alimentamos o fogo da mentira, quando nós paramos para poder ouvir. A gente não peneira para poder: será que isso é verdade que a pessoa está falando? Será que é isso mesmo que está sendo dito? Eu conheço o irmão em Cristo, ele é uma bênção. Eu gosto muito dele. Conheço ele desde os anos 80, 90, aproximadamente. Muitos anos. Mais de 20 anos que eu conheço esse irmão. Ele conta tudo aquilo que bate no ouvido dele. Ele não peneira para saber se é verdade. É o maior espalhador de boato que eu conheço. Aí às vezes eu vou lá e digo para ele: irmão, não é isso que aconteceu não. É assim, assim, assim. É diferente. É diferente. É que eu não vi. É claro que você não vê. Você vai pega e vai espalhando por aí afora. Aí você, ele é mentiroso inocente, em parte, né? Porque a Bíblia não manda a gente estar espalhando brasa. E sim apagar brasa, né? Não manda estar espalhando brasa. Mas ele é o inocente passivo. Ele não é o mentiroso passivo. Ele não inventa mentira, espalha. É o mentiroso passivo. Tem um monte passivo, né? Que é aquele que só respira a fumaça dos outros. Esse é o mentiroso passivo. Mas a palavra de Deus, aqui a oração do salmista, não é somente me livrar daqueles que falam contra mim, mas também daqueles que vêm falar comigo. E é mais fácil, irmão, acreditar na mentira do que na verdade. Porque a mentira é mais interessante. A verdade, ela é nua, é crua. E não tem enfeite. A mentira, ela tem que ser enfeitada, ela tem que ser vestida. Se você não vestir a mentira, ela é feia. Ela é horrível. É meio sem forma, meio estranha. Mas então você tem que maquiar a mentira, tem que botar uma peruca nela, tem que vestir para poder ficar apresentável, botar uns enfeitezinhos, e ela se apresenta igual Jezabel. Porque se ela se apresentar do jeito que ela é, ninguém aceita. Por isso que é mais fácil se aceitar a mentira do que a verdade. E também por quê? Porque dentro do coração não convertido e do crente que não vigia, o velho homem que está lá dentro, ele gosta de saber o mal dos outros. Aí você vai contar: fulano recebeu uma bênção de Deus, Deus deu isso e aquilo. Amém, graças a Deus, alegre. Vamos nos alegrar com os irmãos. Saiu dali e esqueceu a bênção do irmão. Não fala mais para ninguém. Aí o outro chega: olha, você não sabe o que eu vi o irmão fazendo. Sangue de Jesus tem poder naquela vida. Aí conta o pecado do irmão, que acha que viu. Aí ele escutou, o que ele vai fazer? Vai esquecer? Não!
Não, de forma alguma. Vai espalhar para todo mundo. Isso é o quê? É o velho homem que está lá dentro que não foi governado ainda, que não foi dominado. O que tem prazer no mal dos outros é a velha criatura. A nova criatura tem prazer na bênção, na vitória. A velha criatura tem prazer na destruição e na queda. Aquele irmão que conta as bênçãos dos irmãos está andando no espírito. O que só vem contar a prova de destruição, olha, glória a Jesus, glória a Deus na terra, né? Então, o salmista diz, livra a minha alma dos lábios enganosos. E isso é um chamado da oração, é um chamado de oração. E é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. O que nós fazemos quando nós estamos com um problema? A gente reclama, murmura, joga a culpa em cima de todo mundo, tudo isso é mais fácil, né? Eu vou reclamar, não, isso não pode acontecer, não pode acontecer comigo, não sei por que isso aconteceu, fica murmurando, Deus, por que tu deixou acontecer isso? E culpa todo mundo, fulano é culpado, ciclano é culpado, mas quem anda no Espírito vai orar. Se reclama, reclama com Deus. Vai murmurar com Deus, que é a melhor murmuração que tem, que lá desce chicote também, se tiver que dar uma flambada também dá. E é melhor apanhar de Deus do que apanhar dos homens. Glória a Jesus. Vai lá se colocar diante do Senhor e assume a sua parte. Pastor, eu sou inocente. Glória a Jesus. Eu fui inocente em muitas situações e o Senhor falou, vai lá e pede perdão. Meu Deus, e aí eu fico pensando, Jesus, mas vai lá e pede perdão. E a gente fazer o quê? Porque a gente obedece. Mas o Senhor, eu estou com a razão. Se eu fizer isso, vão dizer que eu estou errado. O importante é que tu vai entrar no céu. O que vão dizer é irrelevante. O importante é para onde você vai. Para onde você quer ir. Glória a Deus. Para onde você quer ir determina o seu comportamento. Até mesmo em casa, no relacionamento, teve aquela briga fenomenal dentro de casa, estava com a razão, estava, mas aí chega lá e fala, Deus diz, vai lá e pede perdão. Mas eu estava com a razão, eu vou chegar lá aquela incrédula, ou então aquele incrédulo, mas é bem que eu sabia que estava certo. Deixa, o importante é que você vai para o céu. O importante é que você vai subir, é isso que você tem que ver. Você não tem que prestar atenção no que a pessoa vai pensar. Você tem que ver a tua posição diante de Deus como é. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Aí a palavra de Deus, aí vai um pouquinho mais além, só que a gente faz a oração dele, mas os salmos, eles são muitas vezes imprecatórios. A palavra de Deus, diz que nós temos que amar, temos que perdoar, mas o salmista, ele tinha aquele sentido, eu tenho que amar e perdoar, mas eu tenho que pegar uma pessoa e colocar nas mãos de Deus. Com todo amor, com todo carinho, eu entrego na mão de Deus. Se for da salvação, Deus vai salvar, vai livrar, vai perdoar. Se não for, Deus vai fazer do jeito dele, é Deus que está fazendo. Eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. E é isso que o salmista faz. E lá no Salmo, lá no versículo 13:4 diz, que te será dado ou te será acrescentado língua enganadora? Aí ele diz o que vai ser dado para a língua enganadora. Flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. É isso que é a recompensa da língua enganadora. Flechas agudas do poderoso. É flechas que vem cortando. E quando fala brasas vivas de zimbro, zimbro é uma madeira dura. Tem aquelas madeiras que são duras, madeira nobre, né, que é dura, que você coloca no fogo, ela queima e a brasa, as outras madeiras já virou até cinza, a brasa do zimbro ainda está lá. Então é flechas agudas com brasa viva de zimbro. Vai queimar por muito tempo. Porque o julgamento de Deus é certo. Deus sempre julga. Por isso que nós não devemos culpar e nem tomar a frente para poder lutar as nossas causas, deixar nossa causa na mão do Senhor. Porque se você pega na tua mão, Deus tira dele. Você tem que entregar nas mãos de Deus. Provérbios 26:27. Quem faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra que está sobre ele, resta sobre ele rolará. Exatamente, aí diz causa e efeito. Aquilo que a pessoa faz, ela recebe a paga. É isso que o Provérbios está falando. Você cavou uma cova, você vai cair dentro dela. Você mexeu na pedra, vai voltar e vai rolar para cima de você. É causa e efeito. Se você deixar Deus trabalhar, é causa e efeito. Jeremias capítulo 9, versículo 8 e 9. Flecha mortífera é a língua deles. Falam enganosamente, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior ele arma cilada.
Acaso, porque estas coisas não os castigará? Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor, ou não me vingaria eu de nação tão tal como esta? E o bem que Deus está dizendo, esse pessoal é falso, é isso que Deus está dizendo, esse pessoal é falso. Está te tratando bem, está te beijando, mas por trás está te metendo a língua. É isso que está dizendo aqui. Não é isso? Fala engano com a sua boca, fala de paz ao seu próximo, mas no coração arma cilada. Aí Deus está dizendo, por acaso eu não vou castigar eles? Claro. É uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que você sabe que a resposta é óbvia. E o Senhor diz, não vai se vingar minha alma de uma nação como essa? Deus está dizendo, deixa o caluniador na minha mão, deixa o mentiroso na minha mão, deixa que eu trato. Não trata você, não entra nessa batalha. Essa luta não é tua. Se você tem um Deus, se você tem um Senhor que governa a tua vida, se você é servo, servo não tem vontade, pertence a alguém. Se você é servo, pertence a Deus, entrega na mão dele. A luta não é tua, é dele. A batalha já deixou de ser tua no momento que ela começou. A batalha é do Senhor. Agora, se você pega com a tua mão, é diferente. Você saiu debaixo da aliança. Porque quando você resolve fazer por sua própria conta, você saiu debaixo da aliança. Se você está na aliança, deixa na mão de Deus. Aqui ele diz que vai tratar. Ele diz que vai tratar. Tiago 3,6. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Isso. É a língua que não é controlada pelo Espírito Santo. Por isso que tem que buscar batismo com o Espírito Santo. Dom de línguas. E também não adianta buscar batismo de dom de línguas se depois não governar ela e não tentar cuidar. Glória a Deus. Muita gente fala em língua na igreja e fala as línguas estranhas lá fora. Glória a Jesus. Tem que saber dominar e cuidar. A própria palavra de Deus está dizendo aqui, olha, cuida de você. O diabo você vigia, olha, ele fecha a porta. Glória a Deus por isso. O mundo você vigia, fecha a porta. Mas o teu eu carnal está lá dentro. Se fechar a porta, vai ficar sozinho com ele. Vigia ele. Glória a Deus. Toma cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 57, verso 4. As palavras, elas ferem. Elas vêm como faca e como espada. Acha-se a minha alma entre leões, ávida de devorar os filhos dos homens. Lança a flecha são os seus dentes, espada afiada a sua mão. Coloca aqui, fere, corta. O salmista está falando com os caluniadores. Que te dará a língua enganosa? Ele está falando com os caluniadores ali. G.R., um teólogo, ele diz assim: a língua é mais destrutiva do que o fogo. Seus escândalos se espalham com mais rapidez. Consome aquilo que os outros fogos não podem tocar. E são mais difíceis de ser apagados. A língua, diz o apóstolo, é um fogo. E incendeia o curso da natureza. É acesa no fogo do inferno. Um dardo inflamado do maligno. Por isso é o que nós temos que mais que cuidar. Nós somos fonte. E a nossa boca é onde jorra essa fonte. Não pode os outros jorrar água doce e amarga. Por isso nós temos que vigiar as nossas palavras. As pessoas vão nos conhecer por aquilo que nós falamos. Pela qualidade daquilo que nós falamos. Uma fonte que jorra 2 tipos de água é uma fonte falsa. Ou ela é amarga ou ela é doce. Glória a Deus. Eu acho que todo mundo já conheceu aquelas pessoas amargas, né? Você chega para ela e diz, poxa, o dia tá lindo, o sol vai pesar. Não, vai fazer um sol terrível, vai ser um inferno, a terra vai queimar pra caramba. Eu não sei o que eu faço, o ventilador queimado, o ventilador funciona e tá lá reclamando da vida. Aí você chega no outro dia, poxa, o tempo tá fechando, vai refrescar um pouquinho. Refrescar nada, vai chover, vai molhar tudo, entrar dentro da minha casa, eu vou dormir com frio, não sei onde é que eu guardei o cobertor. Você só reclama de tudo. Exatamente. A pessoa reclama de tudo, para ela nada tá bom. Tem pessoas assim que são extremamente negativas. Extremamente negativas. Nada tá bom. Agora tem aqueles que tudo é bom. Graças a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O chamado seu propósito, tem atrasou, vai chegar atrasado no trabalho. Glória a Deus, é livramento que o Senhor está me dando no meio do caminho. Choveu quando saiu, é glória a Deus, tem que molhar o cabelo mesmo. Então dá uma lançada a cabeça no meio da chuva e vão embora. Deus está abençoando e vai assim, tudo está bem, tudo bem. O Senhor está na frente de tudo, não se preocupa com nada.
E é o que nós temos que ter. O quê? Cuidado. Temos que ter o cuidado, saber comportar a nossa alma. O salmista, ele estava cansado de viver com aqueles que odiavam a Deus. Aí vamos ver quem são a língua enganadora que o salmista está falando. Ele não está falando dos seus inimigos, dos inimigos da causa de Deus, daquele que faz parte do povo santo. Ele está falando do povo, do seu povo, da sua igreja, do seu povo, de Israel. A língua enganadora que o salmista está se referindo são aqueles que são próximos dele. Não é um salmista que está lá em Babilônia, no meio dos ímpios. Não, é um salmista que está em Israel, no meio do povo santo, no meio da família, no meio dos seus. Ele diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Algumas pessoas pensam, poxa, ele é peregrino em Meseque, habita em Quedar, então está fora de Israel. Não. Meseque é filho de Jafé, fica lá em cima, perto da Síria. Quedar é filho de Ismael, vem lá de Ismael, que fica lá embaixo na Arábia. Então ele está falando de dois extremos de Israel. Ele habita no meio, ou seja, ele habita em Israel. Entre a Síria e a Arábia. Israel. Ele habita em Israel. Ele está falando dele que habita ali no meio do povo santo. E a sua tribulação está no meio do povo que deveria ser santo e consagrado. É no meio desse povo que ele está passando a sua luta. É no meio desse povo que ele está passando a sua prova. E ele sobe agora para o templo para poder orar ao Senhor. Esse é o primeiro salmo. O cântico de ascensão, o cântico dos degraus, são 15 salmos que representam os 15 degraus do templo de Jerusalém. As pessoas chegavam ali ao templo, subiam um degrau e cantavam o salmo 120. Segundo degrau, salmo 121. Cada degrau, um salmo, até subir os 15 degraus. Cantava esses salmos ao Senhor. E esses salmos falam de quê? Da experiência que todas as pessoas passam. Todos nós passamos por isso. Não tem como dizer, o Senhor me livrou disso, eu nunca tive esse tipo de problema, nunca tive esse tipo de problema. Pode ser, sim, pode ser, é muito difícil. Nesse mundo é a coisa mais fácil acontecer isso. O salmista, ele se vê estrangeiro na sua própria terra. Você já se viu como um estranho no meio da sua família? Que você olha assim e fala, meu Deus, isso aqui é minha família mesmo? Não é meu sangue. Mas o comportamento deles, será que isso é minha família mesmo? Não era para ser desse jeito, não é? A minha família, como eu digo, eu só vejo eles a cada 30 anos ou 20 anos aproximadamente. Eles não moram na Bahia, igual a família do Goiás, não. Eles moram aqui em Olaria, Ramos. Eles moram aqui em Ramos. Moram aqui em Ramos. Leme, Olaria, Ramos. Leme, Olaria e Ramos. E Sãs Penha. Isso, tudo em Sãs Penha. Agora, assim, tudo longe demais, né? Eu vejo eles assim, a cada 20 anos. Geralmente quando morre alguém, a gente vai no enterro e vê. E quando eu vejo aquela família, embora todo mundo, a pastora Sheila até falou quando foi no enterro de mamãe, que ela viu as minhas tias sentadas, meus tios, e ela falou, cara, todo mundo tem a mesma cara, parece moeda de R$1. Você olha assim, é tudo a mesma cara, parece um monte de moeda de R$1 sentado assim na cadeira. Se conheceu um, conheceu todos. Mas a gente não tem muito contato. Por quê? Pode ser parecido, mas não tem, alguma coisa está faltando. Às vezes você se sente estranho no meio de sua própria família. Seja por não concordar contigo, seja por perseguição, seja porque o seu comportamento mudou e o deles ficaram para trás. Às vezes pode acontecer isso. E você gostaria tanto de poder se unir, um povo, uma família só unido, laços, vínculos de sangue, mas você encontra barreiras e dificuldades. Era o caso do salmista. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, você não pertence mais ao mundo. Então não tem mais como você achar que é tudo igual. Todos aqueles que não são salvos, você vai ter que sentir que não pertence, é diferente. Porque existe alguma coisa dentro de você que clama pelo céu. João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós não pertencemos ao mundo. Quando diz não pertencemos ao mundo, quer dizer, você também não pertence à sua família, que não é salva. Por mais que você os ame, eles são do mundo. Por mais que você os ame, eles só vão entrar nos céus se eles aceitarem Jesus como Salvador. Pastor, mas eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, mas ainda não é crente, mas ele não faz mal para ninguém, faz bem para todo mundo. O céu não se compra com boas obras.
Essa é a parte mais dura do Evangelho. Para entrar no céu, tem que aceitar Jesus como Salvador. Eu tenho os meus progenitores, meu pai e minha mãe. Tinha, né? Não estão mais conosco. Mamãe foi para os céus, da eternidade com Deus. Meu pai desceu para outro nível, foi para outro andar. Pegou o elevador descendo. Ruim, sim. Mas não, foi para o inferno, foi para o inferno. Vai, pastor, mas o senhor vai falar uma coisa dessa e não aceitou Jesus como Salvador. Eu não posso dizer diferente. A Bíblia diz isso, não adianta me enganar. Não adianta chegar um profeta para mim e dizer, olha, na hora da morte, o teu pai levantou a mão lá e aceitou Jesus como Salvador. Vou olhar para a cara do profeta assim, vai de reto, Satanás. Porque não tinha como. Meu pai foi assassinado, não tinha tempo dele pensar em nada. E ele foi assassinado porque ele foi matar alguém. A intenção dele não era boa, ele morreu na intenção ruim. Então, se o profeta chegar dizendo que tem um monte de profeta que vai de porta em porta, profetizando isso. Na hora da morte, por causa do ladrão lá da cruz, aí a pessoa inventou aí a salvação da última hora. Não está na Bíblia não, tá, irmãos? Não se pode pegar uma exceção e transformar em regra. Isso na Bíblia, você não faz de uma exceção a regra. Então não pode me dizer que ele aceitou Jesus na hora da morte, que, pera lá, como? Eu estou lá para poder matar o cara e no tempo que a bala saiu do revólver dele, veio na minha cabeça, eu aceitei Jesus. De flash? Não tem isso. Matrix não tem isso. Não existe isso. Então ele infelizmente não foi salvo. Mamãe foi. Eu vejo essa minha realidade, eu tenho que reconhecer isso. Dos meus parentes, eu tenho parentes que têm religiões estranhas lá, dos meus tios e primos e tudo mais. Não são salvos. Eu posso amar. Eu posso gostar, mas eu não posso negar a realidade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eu só posso demonstrar amor por qualquer parente meu pregando o Evangelho para ele. Porque senão, eu vou entrar nos céus e aqueles que eu amo não vão entrar comigo. Eu vou passar a eternidade com Deus e quem eu amo não vai estar comigo. Ou então fazer como algumas pessoas fazem, já que ele não quer aceitar Jesus como Salvador, eu vou aceitar o diabo então, e vão todo mundo para o inferno junto. Mas eu vou deixar bem claro, não existe hotelzinho no inferno para ficar juntinho não, tá? Pode ser que cada um vá para um quarto separado. Não tem, tá dentro. Se tem esse negócio de, vou para o inferno, vamos passar a eternidade juntinho no inferno, não tem esse negócio de ficar juntinho não. Lá não é spa, não é Miami, não é um fim de semana na praia não. Lá é tormento, destruição e morte. Então se você ama, fale de Jesus. Vemos o Salmo, então nós vimos que o que o Salmo nos convida, clame ao Senhor nos seus tempos de dificuldade. Deus sempre vai te ouvir. Entregue os maus, os caluniadores, os enganadores nas mãos do Senhor. Ele sabe como tratar da situação. E lembre-se, você está no mundo, mas você não pertence a ele. Glória a Deus. Que a graça do bondoso Jesus seja com os irmãos. Vamos orar, irmãos, e vamos colocar nas mãos do Senhor aqueles que têm te perseguido.